igreja hoje contaminada pelo mundo. Nós vemos cristãos que conhecem versículos, mas têm uma mentalidade mundana. Nós vemos pessoas que estão dentro da igreja, mas não estão nem aí para a santidade, não estão nem aí pensando nisso, porque santidade é uma coisa que vai exigir algo de mim. Mas a gente não quer isso. A gente quer ser abençoado, a gente quer ver as portas se abrindo, a gente quer ter comunhão com Deus sem buscar a sua presença. A gente quer adorar a Deus de qualquer maneira. A gente quer chegar na igreja, passar uma semana vivendo de qualquer jeito, levantar as mãos e ver a glória de Deus descer. E isso não acontece, sabe por quê? Porque Deus é santo. Sabe por quê? Porque Deus não é qualquer um. Sabe por quê? Porque Deus não é criança. Sabe por quê? Porque Deus é santo e exige da minha vida e da sua vida: santificai-vos hoje, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Deus não entra em qualquer lugar, Deus não recebe qualquer coisa, Deus não é qualquer pessoa. Deus, quando nos chamou para viver para Ele, Ele vai observar a nossa caminhada. Ou nós vivemos na altura do padrão de Deus, ou nós não desfrutamos da bênção desse Deus que é digno de toda adoração. Nós vivemos um tempo, eu ouvi uma frase de um pregador que me chamou a atenção. A geração de hoje é uma geração que fala muito sobre Deus, mas vive longe dele. Nós somos acostumados a pregar, nós somos acostumados a debater doutrinas, nós somos acostumados a discutir sobre ideias, nós somos acostumados a falar da igreja, a contar a história da igreja, nós somos acostumados a debater sobre teologia, mas a questão não é essa. Deus não nos chamou para ser como os falsos mestres que apenas debatiam pelo prazer de debater teologia. Deus não nos chamou para aprender teologia ou Bíblia apenas para guardar na mente. Deus nos chamou para andar em comunhão com Ele. Deus nos chamou para conhecer a Ele. Deus nos chamou para ter relacionamento com Ele. Deus nos chamou para renunciar ao pecado. Deus nos chamou para fazer aquilo que glorifica o seu nome. Aleluia. Santidade. E aí, quando eu me deparo com o versículo 2, versículo 3, você quer viver em santidade? Olhe para o que diz o versículo de número 2: com toda humildade. E aí a coisa começa a apertar. Quantos crentes arrogantes, quantas pessoas que são senhores de si mesmos, quantas pessoas que são orgulhosas, conhecem a Bíblia, conhecem a palavra, conhecem teologia, mas a questão não é essa, a questão é aqui dentro. Santidade se reflete em atitudes. Jesus, ele viu que a humildade era tão rara que ele não chamou ninguém para ensinar sobre ela. Ele disse assim: aprendei de mim, que eu sou manso e humilde de coração. Para pedir perdão e a gente peca, a gente precisa de humildade. Para reconhecer que a gente sem Ele não consegue fazer nada, precisa de humildade. Para a gente servir a Deus sem querer aparecer, a gente precisa de humildade. Para a gente glorificar a Deus no relacionamento com as pessoas, a gente precisa de humildade. Para orar, dizendo para Deus que a gente precisa, que a gente não pode deixar de orar, que a gente não pode apenas se acomodar num tempo que a gente diz que não tem tempo. É preciso humildade. Vai um pouco mais adiante
mansidão. Fique pensando nisso. Estamos falando sobre santidade. Quantos crentes raivosos, quantas pessoas que conhecem o Evangelho e veem aquela história antiga, aquele ditado conhecido: eu sou bom demais, mas ninguém pisa no meu carro. São maravilhosos, são amorosos, dizem para Deus que Ele é maravilhoso, mas a primeira coisa que incomoda se torna uma feira terrível. É capaz de responder à altura, é capaz de gritar com o outro, é capaz de humilhar o outro, é capaz de dizer: eu sou crente, mas eu não sou tolo, não sou ingênuo, não vou levar desaforo para casa. Mas a Bíblia diz que a gente precisa ser manso. Mansidão é você saber que tem autoridade, poderia fazer algumas coisas à altura, mas dizer: eu não vou fazer, eu prefiro perder para ganhar com Ele. Aleluia. Quantas pessoas que não são mansas e dizem assim: eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso resolver isso, eu preciso dizer algumas coisas àquela pessoa. Irmãos, a Bíblia diz que quem nos justifica é Deus. Aleluia. Não precisa você lutar para nada, não. Pastor, mas o senhor não conhece minha vida, o senhor não sabe quem falou de mim, o senhor não sabe que imagem criaram da minha história. Eu preciso me defender, eu não vou ficar dessa maneira. Quem nos justifica é Deus, quem transforma corações é Deus, quem toma a sua batalha e peleja pela sua vida é Deus, quem fala no seu lugar é Deus, quem cria circunstância onde você não consegue mais criar é Deus, quem toma a frente da sua causa é Deus, quem responde a sua oração é Deus, quem vê o que você não vê é Deus, quem ouve o que você não ouve é Deus, quem sabe do seu limite é Deus, quem ama a sua vida é Deus, quem defende a sua imagem é Deus, quem está construindo a história na sua vida é Deus. Então deixe Deus trabalhar e responder pela sua vida. Você caminha e Deus peleja pela sua vida. Você vive a sua vida em santidade e Deus glorifica o seu nome na circunstância em que você está presente. Mansidão. Aí vem outra característica: longanimidade. Sabe o que é isso? Paciência. Como é que a gente vive em santidade? Como é que a gente tem paciência se a gente vive num mundo frenético, louco, ensandecido, onde tudo é automático, onde as pessoas não têm paciência, onde as pessoas chegam na igreja e aquele que já está há mais tempo não suporta ver os erros do irmão? Não, isso é demais. Ele acha que nunca cresceu, ele acha que chegou na igreja grande, ele já acha que ninguém teve que ter paciência com ele, e aí ele não tem paciência com ninguém. Errou, essa pessoa isso, essa pessoa aquilo, essa pessoa não serve, e vai para ele afora. Falta de paciência. Irmãos, sabe uma pessoa que é paciente conosco? Deus. Sabe quantas vezes a gente erra e Deus nos dá uma nova oportunidade? Sabe quantas vezes a gente falou para Deus que nunca mais faria determinada coisa e fizemos? Sabe quantas vezes Deus teve que perdoar o mesmo pecado na nossa vida e Deus não desistiu de nós? Deus foi paciente, Deus foi longânimo, Deus é longânimo, Deus tem esticado a corda da paciência para com a minha vida e com a sua vida. Ou você acha que você é fácil? Porque Deus é Deus, a sua vida é fácil de Deus trabalhar. Quantas vezes Deus quis mudar uma coisa na minha vida e na sua vida e não mudou, não porque Ele não possa, mas porque nós não deixamos. Quantas vezes? Quantas vezes Deus quis moldar o nosso caráter e a gente disse: não, Deus, aqui o Senhor não entra.
Não, Deus mude tudo, mas isso daqui não. Quantas vezes Deus foi paciente, esperando, não arrombou a porta, não forçou a barra, não exigiu da nossa vida, não gritou conosco, ficou lá esperando, até você abrir lugar. Ou não é assim? Quantas vezes Deus teve que falar para Pedro, você vai me negar? Pedro disse, não vou negar não, Senhor. Cheio de si, como a gente é muitas vezes, e diz assim, Senhor, eu não somente não vou negar, achando que Deus não conhecia o passado, o presente e o futuro, achando que Jesus não era Deus, e diz assim, eu vou até o final contigo. Jesus está lá, tendo paciência, sabendo que Pedro fala do que não sabe, que Pedro é pó, que Pedro é cinza, que Pedro é um vaso de barro, que Pedro vai errar, e esse mesmo Pedro, cheio de arrogância, cheio de orgulho, cheio de confiança em si mesmo, é o mesmo Pedro que vai ter que olhar para Jesus e chorar amargamente. Sabe por quê? Porque Deus sabia quem é Pedro, Deus sabe quem sou eu, quem é você. Deus sabe como é o nosso interior. Deus sabe as mazelas que nós trazemos do mundo para dentro da vida cristã. Deus sabe aquilo que a gente deixa Deus trabalhar e aquilo que a gente não deixa. Deus sabe aquilo que eu falo em orações, mas o meu coração permanece fechado. Deus sabe aquilo que eu digo para Deus, Deus, eu vou mudar, e Deus está olhando para mim e diz assim, eu sei que você não vai mudar agora. Deus sabe. Mas uma coisa linda em Deus, Deus é tão longânimo, que apesar de nós, Ele nunca desistiu da sua igreja, da minha vida e da sua vida. Glória a Deus por isso. O vaso de barro está nas mãos do oleiro. Jeremias diz isso. Somos nós. Deus deixa que caia e se quebre todinho. E aí Deus não pega outro barro. Ele junta os pedacinhos e faz de novo. Santidade, para crescer, para viver em santidade, a gente vai ter que ser refeito de novo, muitas vezes. Deus, eu acho que eu estou pronto, eu acho que eu já aprendi tudo, eu acho que eu já sei o caminho. Não é isso. A Bíblia diz que a gente tem que crescer, nesse mesmo livro de Efésios, até a estatura de varão perfeito. Deus não me chamou para ser parecido com o povo evangélico, isso é pouco. Deus não me chamou para ser chamado de cristão somente, isso é pouco. Deus nos chamou para parecer com Jesus. Você parece com Jesus? Porque viver em santidade é parecer com Ele. Você acha que Jesus sofreu pouco? A Bíblia diz, suportando uns aos outros em amor. Pastor, sou crente. Mas cá para nós, irmãos, somos igreja viva. Não é bem verdade que às vezes a gente se depara com pessoas de difícil relacionamento? Não, pastor, a igreja é todo mundo maravilhoso. Só tem gente maravilhosa. Tudo que faz não tem nenhum problema. A gente nunca se fere. Tudo que a gente recebe é elogio. Eu não sei que igreja é essa. Lá em Serra Talhada não é assim. Eu creio que aqui também não é assim. Porque onde existe igreja viva, existem pessoas. Onde existem pessoas, existem problemas, defeitos, deformidades. Pastor, então já sei o caminho. Eu vou aumentar o número dos desigrejados.